Muito boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí, eu não sei por que esse navegador faz isso, mas enfim. Estamos aí para dar continuidade aí à nossa playlist, o Evangelho no Lar. Agora chegando aqui para dizer uma boa noite para vocês do Giló, que é só começar a falar, o bicho já fica doidão, né? Mas estamos aí. Eu tava aqui, ó, eu fui ali na bibliotequinha ali que tava lendo um livro aqui agora, só para compartilhar com vocês. Olha que bonitinho. Vocês também gostam de livros de papel? Vocês gostam de livros de papel velhos, antigos? Esse daqui é uma edição que eu tenho, ó, de 1921 do Livro dos Médiuns. Comprei num sebo, provavelmente em algum ano da minha vida aí que eu não me lembro muito. Não vou me lembrar, mas devo ter comprado esse livro aqui em 2005, talvez, uns 15, 20 anos atrás. Enfim, essas andanças aí por biblioteca e sebo, né, a gente às vezes acha umas coisas interessantes. Eu gosto muito de livro velho, porque eu não sei se vocês são assim, mas eu gosto de sentir o cheiro dos livros. E esse daqui tem um cheiro de velho interessantíssimo. Esse livro tem muita história. Deve ter ficado num porão, tem um cheiro de coisa velha. Mas assim mesmo, eu acho muito interessante. Bem, gente, hoje domingo pelo menos aqui em Bragança Paulista, a primeira frente fria mais séria que nós estamos tendo, né? A partir de agora é só na base da blusa, pelo jeito eu tô vendo. Ontem nós tivemos uma chuva bem forte, né? E agora nós estamos aí com esse frio, com essa frente fria. Mas isso aí, estamos aí para dar continuidade à nossa playlist, o Evangelho no Lar. E como o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos também esse livro aqui da Irene Pacheco Machado, que a gente usa regularmente. E a gente tem também esse livro aqui, Flor do Dia, que é um livro do Sri Prembaba, que fala sobre autoobservação, vamos dizer assim, né? Sobre, enfim, comportamentos psicológicos, psicoativos dentro do relacionamento, dentro da vida e por aí vai. Tá certo? Vou só baixar um pouquinho esse som aqui, porque senão já viu, né? Bom, como é que a gente faz normalmente aqui? Normalmente a gente faz alguns minutos de respiração, né? Porque a ideia é simplesmente a gente se desconectar minimamente do dia, né? Do dia de trabalho, do dia de atividade normal, e a partir disso a gente fazer uma vibração positiva pelos espíritos, pelas consciências, né? Hoje eu tive essa madrugada, só compartilhando com vocês aqui rapidamente, eu tenho que compartilhar isso, que para mim é muito importante, né? E assim, a gente vai todos os dias tentando fazer as práticas energéticas, né? Para poder tentar ter uma soltura mais do corpo físico, do corpo astral, né? Soltar o corpo astral do corpo físico. E ontem eu estava fazendo um tipo de exercício diferente de movimentação energética e eu achava que sentia as energias dos pés. E nesse tipo diferente de movimentação energética eu consegui sentir a movimentação dos pés muito mais forte. Fez mais sentido. E aí, obviamente, tudo normal, nada demais, né? Mas eu não sei precisar a hora, deve ser por volta das 2 da manhã, acredito, porque eu estava num sono muito leve. Arrisco dizer que eu estava em catalepsia, mas não era. Eu já tinha dormido bastante, aí cheguei no momento que eu estava num sonho muito leve e aí acordei, né? Acho que estava no estado de hipnopompia, que é justamente quando você está voltando, né?
E ali eu estava nessa hipnopompia, eu entrei em catalepsia, né? Que foi o que? Eu comecei a recobrar consciência. Mas engraçado que eu estava quase acoplado no corpo, né? E aí eu vi um vulto preto, né? Depois de ter movimentado bastante energia, porque eu estava nessa hipnopompia, mas eu estava fazendo movimentação energética. Então eu estava consciente, estava assim, estava fazendo, não, preciso movimentar energia, e estava fazendo essa movimentação energética. E aí o que aconteceu? Eu vi um vulto preto entrando pelo meu quarto, assim, atravessou uma janela, atravessou a janela, entrou pelo meu quarto, foi do lado esquerdo da minha cama. E ele tinha uma espécie de um capuz. E esse vulto, ele tinha 1,20 m, 1,5 m no máximo de tamanho. Mas só que ele flutuava. Então ele veio do lado da esquerda, assim, na minha cama, e chegou até ficar de frente, assim, comigo. O rosto dele é uns 60 centímetros do meu rosto. Obviamente eu não conseguia me mexer. Não tive medo. Mas eu me lembro de arrepiar horrores. Eu senti meu corpo físico arrepiar horrores. E ficou arrepiando um tempão. E aí eu me lembro que ele não se pronunciou nem nada, mas eu simplesmente disse a ele mentalmente: paz e luz, paz e luz. Falei isso 2 vezes apenas. E o corpo ficou arrepiando, aí ele se afastou e foi embora. E aí a conclusão que eu tive depois que eu acordei, depois de alguns minutos eu acordei, né? Entrei, reconectei com o corpo. Aí fiquei pensando na experiência, né? E obviamente eu tive certeza que foi algum espírito aqui da redondeza que veio, então, viu o que estava acontecendo. Provavelmente essa movimentação que aconteceu nos meus pés, diferente de outros dias, de outras movimentações, provavelmente deve ter causado um impacto qualquer na região, na vizinhança, não sei. E essa consciência veio aqui saber o que estava acontecendo. Eu não sei o nome, não vi o rosto, só vi um vulto preto, um capuz preto, de baixa estatura, flutuando em cima da minha cama praticamente, né? Ele veio assim pela direita, que a janela está à direita, passou embaixo atrás da cama nos meus pés, depois pela esquerda ele veio, se aproximou e ficou olhando no meu rosto, mas eu não vi o rosto dele. Eu só me lembro de arrepiar muito, que eu lembro também registrando e ratificando de novo a informação. Eu não tive medo, apenas estava arrepiando. Enfim, eu achei muito interessante essa experiência. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? O que vai acontecer, porque agora eu vou começar a usar essa movimentação dos pés aí. Tá certo? Para ajudar a complementar todas as outras. Bom, registrado esse pensamento, essa ideia, né? É importante a gente falar dessa coisa da importância da desconexão, da gente tentar desconectar, né? Porque é importante a gente desconectar do dia de ordinário, do dia físico, vamos chamar assim, né? Porque isso vai ajudar a gente, obviamente, ficar mais, ter uma soltura energética mais adequada para, obviamente, a gente realizar com mais eficiência as nossas preces, certo? Como é que a gente respira? A gente deve respirar assim, ó. A gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar, pausa, inspira de novo, pausa, e aí depois a gente expira. Eu vou fazer isso por 8 minutos, e aí então depois disso a gente vai fazer isso por 8 minutos. Vocês vão ficar ouvindo um áudio aqui. E depois disso a gente vai fazer a evocação dos espíritos e dar continuidade à nossa prece. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá.
Muito bem, gente. Muito bem. Fizemos aí nossos 8 minutos de respiração. É interessante como a gente começa a entrar numa vibe diferente, né? Eu, pelo menos, entro numa vibe diferente, assim. Parece que dá uma esvaziada no meu cérebro, né? E é importante também entender essa sinalética, né? Esses sinais que teu corpo te dão, obviamente, para a gente começar a ficar mais atento a respeito do que é que a gente sente durante o dia, dessas variações emocionais, né, de sensação, esse tipo de coisa, porque tudo isso na verdade ajuda você a reconhecer um novo estado, um estado de, sei lá, de relaxamento, de elevação, de transição, de percepção, esse tipo de coisa. Bom, o fato é, nós podemos agora então começar a evocação dos nossos bons amigos, e eu gostaria que a gente fizesse isso em uníssono. Então, vamos lá? Bons amigos, queridos amigos da boa espiritualidade que nos ajudam todos os dias no desempenho dessas tarefas de oração. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos ter um entendimento mais completo das leituras do dia de hoje. Ajuda-nos, bons espíritos, a compreender e ter empatia pelo próximo, gerando uma vibração positiva e harmoniosa, para que as consciências possam ser ajudadas a partir de vós, os nossos bons amigos. Que esse possa ser um momento de boa vibração, de paz, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Vou colocar aqui na luz, que a luz está ruim hoje aqui. Não vim destruir a lei. Página 35. Aí, esse capítulo trata das 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Aliança da ciência com a religião e instrução dos espíritos sobre a nova era, tá bom? Então vamos lá, o que ele fala sobre Moisés? A lei de Moisés é composta de 2 partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável e outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo,
se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo da terra. Não adotarás, nem lhe renderás cultos soberanos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. 10. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Essa é a lei de todos os tempos e de todos os países, e que por isso mesmo tem um caráter divino. Todos os outros são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante uma época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes a origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam um pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, eu não sei quem foi que escreveu esse texto, Aqui pelo menos não diz se foi um espírito, se foi o Kardec que colocou, não consigo saber, mas o fato há muito que se questionar isso. Hoje, por exemplo, a ciência, ciência histórica, não consegue encontrar nenhum vestígio da existência de Moisés. Então, provavelmente, a gente tem muitas dúvidas se Moisés teria mesmo existido. E dentro da cronologia, dos evangelhos, o Moisés acho que viveu, 1400, acho que não sei. Eu sei que são muitos séculos antes de Jesus, do nascimento de Jesus. E portanto esses mandamentos, teoricamente, a gente precisa separar muito bem isso, que obviamente esses mandamentos tratam-se teoricamente das leis de Deus, que nesse caso é um Deus personificado, E olha que coisa engraçada, se a gente for questionar, será que Deus, essa pessoa de Deus, esse Deus personificado, se comunicava com Moisés especialmente, ou, estou só levantando hipóteses, ou será que não era um espírito que orientava, ou assoprava, ou sussurrava mandamentos na cabeça de Moisés, ou, se é que Moisés existiu,
Ou ainda, né, será que, que é o que mais parece, obviamente, o Moisés via que em função do comportamento daquele povo precisava-se fazer como na explicação que o próprio Evangelho que dá, né, de que é o que? De colocar um Deus tirano, um Deus soberano, um Deus maldoso, impiedoso, né, para justamente dar uma contida naquela população que está lá. Né? Então, assim, a gente tem que refletir muito bem, né, a respeito dessa história toda, né, porque teoricamente Moisés fica 40 anos, né, no deserto, porque a história de Moisés é mais ou menos essa, né, ele arrebanha o seu povo, né, e sai pelo Egito, sai pelo deserto, né, atravessa o Mar Vermelho, sai ali do Vale do Jordão, atravessa o Mar Vermelho, que já está praticamente ali divisa com a Arábia Saudita, e vai para o deserto, né, do Saara. E no deserto ele fica 40 anos lá, e depois de 40 anos ele volta, né, fica peregrinando pelo deserto, e depois ele volta para o Vale do Jordão, que é a terra prometida. E chega lá, tinha um monte de gente que já habitava aquela região, porque ele ficou 40 anos fora. Quando ele volta, ele quer dominar de novo aquela região, porque ele fala que Deus tinha dado aquela região, né, que já estava habitada por israelitas, né, Deus tinha dado aquela região, então cabia a Josué, né, e ao povo que o acompanhava a invasão, né, fazer invasão, ou seja, a tomada daquela região que já era habitada, né, 40 anos depois. E aí, obviamente, e aí sim, né, Moisés é punido por uma desobediência, então Moisés não entra na terra prometida. Quem entra na terra prometida é apenas o seu povo. Então, assim, hoje, por mais que se pesquise a respeito de comprovações históricas, não existe essas comprovações. Existem comprovações mais antigas, né, de outros fatos bíblicos, né, que estão na Bíblia, muito mais antigos, mas de Moisés especificamente não. Então a gente não sabe efetivamente se Moisés teria existido ou não, né? Pode ser apenas uma mitologia, ou seja, alguém contou uma história que colou e, enfim, tá aí, mas a gente não sabe. O fato é que de qualquer maneira, essa figura, se é que ela existiu, ela já vinha preparando, né, as populações para Jesus, para a mentalidade de Jesus, né, que viria séculos mais tarde para poder, obviamente, trazer a nova mentalidade, né, que seria, em vez desses 10 mandamentos, dizer: ame o teu próximo como a ti mesmo. Basicamente era isso. Todos os 10 mandamentos se resumem numa única lei, que é essa que Jesus traz, né? E é até engraçado, né? Porque essa lei, né, ame o teu próximo como a ti mesmo, é meio que didático demais, né? Porque Jesus poderia ter dito: ame o teu próximo, né? Já era o suficiente, mas ele quis, né, reforçar, porque por causa da nossa limitação consciencial, né? E aí a frase que nos chega é: ame o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, né, tentando explicar um pouco mais esse conceito, que obviamente a gente já, né, acho que 1400, 1500 anos depois de Moisés, porque quando Jesus encarnou, né, Jesus veio para cá, a gente não tinha entendido Moisés, e aí Jesus vem e solta essa que até hoje, 2000 anos depois, a gente ainda não entendeu, né? A gente entendeu, mas não compreendeu, né? Então, se a gente for ver por outro lado também, né,
por outros lados, por exemplo, Platão, que veio antes também, né, de Jesus, que era um filósofo, não necessariamente está no enredo bíblico, né, também trazia uma mentalidade mais progressista, no sentido da filosofia, da consciência, do entendimento, né, do aprendizado, da educação, enfim. Então, obviamente, também havia uma, vamos dizer assim, uma preparação, né, para que Jesus tivesse condições de plantar sementes do cristianismo, né. É óbvio que o Platão não afetou apenas a população cristã, mas afetou o mundo de um modo geral, né? Mas no que concerne ao cristianismo, né, Platão foi um colaborador disso também. E o fato é que eu acho que tem muito a ver mais com o princípio dessa leitura, né? Que é o conceito, a conceitualização da coisa, que é o seguinte, né? A cada momento que a gente avança um pouco mais, a gente vai tendo condições de perceber novas verdades, novos aprendizados. Então, assim, tudo chega ao seu tempo adequado, né? Então, por exemplo, ainda que se o Moisés existiu ou não existiu, eu acho que isso não é a discussão. O fato é que você vê que existe uma inteligência exterior, que eu não sei se é dos espíritos, se é de Deus, se é de onde é, você chama do que se você quiser, que vem colocando um ordenamento, né, um acréscimo, vamos dizer assim, de informações e de conceituações para que décadas e às vezes até séculos mais tarde as populações tenham a condição de perceber as verdades, né? Perceber as coisas. Então, por exemplo, os avatares, né, esses grandes avatares que apareceram ao longo da história, né, eles sempre vêm para trazer um despertamento da sociedade, né, para permitir que as populações se despertem para as verdades espirituais. Outro dia eu estava vendo uma tese de um historiador, né, que dizia que quando os portugueses descobriram o Brasil, parece que não, pelo menos é a tese de um determinado historiador, que dizia que os índios, né, os povos indígenas, né, não teriam conseguido avistar as caravelas porque as caravelas não faziam parte do universo cultural daqueles indígenas, né? Então é como se eles olhassem para o mar e não conseguissem enxergar as caravelas que estavam lá portadas há semanas ali, né? Porque as caravelas não chegavam até a margem, até a praia, né? As caravelas chegavam a uma distância e depois, por embarcações menores, eles iam descendo ali. Então, obviamente, tinha todo um processo de aproximação que precisava ser feito, né? E aí a tese desse historiador é que provavelmente o fato de os povos indígenas não compreenderem aquelas embarcações, aquela visão daquelas embarcações, teria facilitado o acesso dos portugueses, né, dos povos estrangeiros às comunidades, aos povos indígenas, né? E isso, obviamente, talvez não, por conta disso, não se desencadeou então uma reação, né? Uma reação de defesa dos povos indígenas, assim, né? Uma reação efetiva, imediata, né? De repulsa daqueles povos. É apenas uma tese e tal, mas o que eu quero dizer com isso é que talvez isso também aconteça com a gente. Talvez a gente não compreenda uma série de coisas porque simplesmente a gente não tem capacidade de entender. Um outro exemplo, as ondas de rádio sempre tiveram aí, desde sempre. Mas a gente não é capaz, a gente só foi agora recentemente, há praticamente 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? 67 acho que foi, que a gente começou a desenvolver a internet.
Mas as ondas de rádio estavam aí desde sempre. Desde sempre, desde que o mundo existe, as ondas de rádio existem. E só quando a gente conseguiu compreender como é que elas funcionam, a gente conseguiu dar um uso para ela, entender ela, enfim, minimamente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? À medida que a nossa consciência vai se aflorando, vai se despertando, vai se expandindo, a gente vai conseguindo apreender, né? Apreender novas possibilidades, novas dimensões do conhecimento, vamos chamar assim, né? Então assim, a gente não consegue enxergar muitas vezes a verdade, porque a gente não consegue, simplesmente a gente não consegue, a gente é tão limitado que a gente não consegue. Por mais que a gente fique queimando a mufa, né, que a gente fique tentando imaginar possibilidades, a gente não consegue. Então, obviamente, nesse contexto, o que a gente tem que fazer é tentar, na medida do possível, ser o mais crítico possível para ver se a gente consegue, na medida, compreender com um pouco mais de profundidade todos esses assuntos, para, obviamente, tentar acelerar um processo de despertamento consciencial. Eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. Do resto, é só teoria, é só possibilidade, é só especulação, eu acho. Entende? Então, assim, impressionante, porque parece que cada passo que a gente dá é muito legal, é muito bom, mas só mais um passo. Só mais um passo dentro da infinitude da inteligência de Deus, né? Um negócio absurdo. Enfim. Bom, é isso. Posto isso, né? Posto isso, eu gostaria que nós pedíssemos hoje pelos moradores de rua. Tá? E por que eu vou colocar isso? Porque eu estava aqui agora há pouco na minha casa e passou um morador de rua e veio aqui me pedir umas coisas. Ele sempre vem aqui pegar dinheiro, não sei o que lá, e um cara todo complicado e tal. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Por mais que eu tente explicar para ele que a vida dele tá complicada, das duas uma, ou ele finge não compreender, ou ele não compreende. Eu nunca sei se ele finge não compreender ou se ele não compreende. E aí eu tava pensando sobre isso, e aí eu tava pensando, meu Deus, né? Que loucura que é a vida dessa pessoa. Que loucura. Então ele fica sempre envolvido em pequenos furtos, ele fica sempre envolvido em, por exemplo, ele tem um filho com uma mulher, e a mulher pede pensão, mas ele é morador de rua, então ele não paga, a polícia também não prende, porque se entende que se prender ele por pensão, ele nunca mais vai sair. E acho que a polícia também não quer fazer isso. Enfim, é uma loucura, gente. É uma prevaricação do lado, é uma loucura. Enfim, aqui não cabe esse tipo de coisa, mas eu fiquei pensando, meu Deus, né? Que inocência. Que inocência desse moço, que loucura, né? A gente se acha tão esperto, né? A gente é tão inocente em tanta coisa. A gente é tão pequeno em tanta coisa. E eu senti que eu doei bastante energia conversando com ele hoje, então gostaria de pedir por ele e por todos os moradores de rua, todas as pessoas em situação de rua, que obviamente não se comportam como ele. Não significa que todo morador de rua tenha a mentalidade como a desse rapaz. Né? Tem gente muito boa e muito séria, muito responsável dentro desse... Né, nessa situação de rua, e obviamente também, né, são dignas do merecimento dessa vibração. Então, se você conhece algum morador de rua, ok. Se você não conhece, por favor, vamos procurar fazer uma vibração por eles, tá bom?
Lembrando que uma coisa muito importante é a seguinte: talvez a inocência dessas pessoas que estão em situação de rua se dá justamente numa situação apenas que elas não tiveram tempo ou não foram educadas para perceber que dentro da nossa reencarnação existe um sistema que a gente é obrigado a pertencer, que se chama sociedade. E se você não se prepara para o sistema te obriga a pertencer. Se por algum motivo você não consegue corresponder à expectativa ou simplesmente se nega a responder a essa expectativa, você simplesmente está fora da sociedade. Então a gente não sabe se essas pessoas estão fora voluntariamente, porque elas querem estar fora, ou simplesmente porque elas estão completamente marginalizadas, ou seja, estão completamente à margem dessa sociedade. Por quê? Porque essa sociedade sequer se interessou por elas. Tá certo? Então vamos pedir por esses nossos irmãos. Sendo assim, pedimos aos bons amigos, aos bons espíritos, que ajudem-nos a vibrar positivamente pelos nossos irmãos que moram em situação de rua. Que eles possam receber abrigo e calor humano, possam receber oportunidades, principalmente que tenham pensamentos positivos a respeito da sua evolução, do seu aproveitamento de encarnação em relação à evolução espiritual. Que todos eles tenham oportunidades de se fortalecer economicamente e mudar de situação. Que os bons espíritos possam ampará-los e possam fortalecer as suas vontades no sentido do bem. Que haja um despertamento consciencial na medida do possível e que essa vibração possa ajudá-los nesse empreendimento. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Querido, tenho recebido do Senhor grandes e sublimes regras de evangelização. Responde-me como oriental o que representa a doutrina espírita para a falange oriental. Irmã, nascido no Oriente, sou uma partícula sobre a terra e regido pelas leis da natureza, leis estas imutáveis. Portanto, tudo o que é criado por Deus, a Deus pertence. Sou seu filho, e responsabilidades tenho com suas leis. Vivendo no planeta Terra, necessito obedecer às leis que o regem. E a Terra tem um governador chamado Jesus de Nazaré. Ensinou-nos ele o esquecimento de nós mesmos em favor do próximo, e ao que quer demandar
E o que quer demandar-te em juízo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que deseja te tornar emprestador. E oferece a outra face ao agressor doente. Ele não habitou castelos, nem tinha onde reclinar a cabeça. Ele viveu o que pregou. Aceitas? Deixa eu pôr mais claro, que está bem escurinho aqui. As seitas orientais são muitas, mas prefiro, como espírito imperfeito que ainda sou, a doutrina que me faça humilde. Amo a doutrina do Evangelho, do não possuir ouro, nem prata, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E hoje, quem volta a nos lembrar estas palavras de Jesus é a doutrina espírita. Enquanto ela for alicerçada no Cristo, este velho oriental vai continuar amando-a como o caminho certo para a perfeição. Aí ele assina, por acaso esse é o último texto desse livro, Reflexões de Jacó, mas eu achei bem pertinente, né, com relação a essa questão da humildade, né, que felizmente ou infelizmente, mas enfim, é o que temos, a gente ainda vive a regra da sociedade que manda, né, que a gente tenha dinheiro para pagar por tudo. E a gente ainda admira todos aqueles que economicamente são bem-sucedidos, têm um bom carro, têm um bom salário, têm uma boa casa, né? A gente sempre respeita e admira esse tipo de pessoa. E na maioria das vezes, né, mesmo que esse dinheiro seja sujo, né? Por exemplo, se eu pegar um dinheiro de um criminoso, ou às vezes até de um político mau caráter, eles moram numa mansão maravilhosa. E a gente continua admirando essas pessoas, né? Porque a nossa, como eu disse já anteriormente, a nossa capacidade de percepção só consegue perceber o valor do dinheiro ainda, né? E obviamente os ensinamentos de Jesus, eles falam justamente da humildade, né? E a gente não consegue encontrar a felicidade ainda na simplicidade da vida. A gente só consegue encontrar a nossa felicidade, ou seja, a felicidade que a gente entende por felicidade, nas riquezas da vida, né? Que são nas riquezas monetárias. Então, por exemplo, a gente não consegue imaginar que uma pessoa mais simples, mais humilde, né, possa ter felicidade. Para nós o modelo de felicidade passa pelo dinheiro, né? Pela quantidade de dinheiro que você tem, pela roupa que você usa, pelo perfume que você usa, né? E a gente não consegue compreender outra forma de felicidade. E é engraçado que as leituras de hoje, né, corroboram esse pensamento de que segundo a nossa capacidade de percepção. A nossa capacidade de percepção só nos deixa ver até aí. Então, por exemplo, sobre isso tem a ver diretamente com a volta de Jesus. E, obviamente, quando a gente estiver preparado, né, consciencialmente para entendimento de novas verdades, elas vão chegar. Se não for por Jesus, vai ser por Jacó, por Zebedeu, por Caio, por, sei lá, por qualquer um outro, ou por uma mulher, não importa, né? Por uma consciência feminina, não importa. O grande lance é que enquanto a gente não consiga perceber novas verdades, não adiantam
que elas cheguem. É como as ondas de rádio, né? Precisou de milhões de anos para que a gente pudesse dar uma utilidade para ela, para que a gente pudesse conhecê-la, saber que ela existia e depois dar um sentido para ela, que foi a criação da internet, depois tantas outras coisas, medicina e por aí vai. Mas ela sempre esteve aí, sempre esteve aí. E da mesma maneira, como a gente não se preocupa, obviamente, em desenvolver a nossa consciência, muito poucas pessoas se preocupam com isso, obviamente a gente vai ficar ainda refém por muito tempo ainda do entendimento das novas verdades, que a gente não vai conseguir entender, porque simplesmente a gente acha que vir para a Terra é fazer, sei lá, se endinheirar, casar, ter filhos e criar os filhos, né? A gente acha que é isso. A maioria das pessoas pensa assim, né? E obviamente, né, eu sou vítima desse sistema, como todo mundo aqui, né? Como todos nós. A gente é vítima desse sistema. Então, por mais que a gente queira pensar fora da caixinha, que a gente queira, não é fácil. Não é fácil. Entende? Então é por isso que um somatório de todas as individualidades que coexistem hoje no planeta, se essas consciências todas estivessem buscando algo verdadeiramente que pudesse lapidar suas consciências, fatalmente elas teriam respostas um pouco diferentes, talvez, né? Porque esse despertamento consciencial, ele ainda enfrenta muitas dificuldades quando a gente está falando diretamente da barreira monetária, né? Você vai evoluindo consciencialmente até chegar na barreira dinheiro. Aí, a hora que chega no dinheiro, aí tudo isso cai por terra, seja porque você não tem dinheiro, seja porque você se vende a esse dinheiro. Enfim, reflexões, né? Vamos fazer uma prece então por nós mesmos, pedindo que os bons espíritos amparem os nossos pensamentos e nos permitam novos aprendizados. Sendo assim, pedimos aos bons espíritos humildemente que nos ajudem no entendimento das nossas dificuldades, orientem os nossos pensamentos e permitam a solução dos nossos desafios. Abençoe os nossos familiares, dando a eles saúde, e permita-nos que possamos compreender a profundidade da nossa existência nesse planeta, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Ser um canal do amor. Servir é colocar os seus dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. A felicidade passa para você para chegar até o outro. Eu acho que
É linda essa leitura, mas como que chega nisso? Como? Eu tenho uma dica, tá? Porque entre a vontade teórica de ajudar e a vontade prática de ajudar, que é o que? Uma coisa é eu pensar em ajudar, outra coisa é ir fazer alguma coisa pelo mundo efetivamente, né? Praticamente, ou seja, ir efetivamente fazer a coisa lá, botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Existe um abismo gigante. E a motivação às vezes nos falta, porque obviamente nós temos todo tipo de dificuldade que a gente vai enfrentar para fazer qualquer trabalho, né? É um desafio realmente de você se colocar. Mas eu acho que o caminho disso daí começa onde? Na medida em que a gente desenvolve a nossa consciência, né, que a gente começa a ter autonomia sobre nós mesmos, ou seja, que a gente sabe exatamente quais são as nossas dificuldades, como é que a gente se sente em cada uma das situações de desafio da nossa vida, que a gente percebe os reveses das situações que acabam nos prejudicando às vezes também, quando a gente desenvolvendo melhor a nossa percepção, né, nossa capacidade consciencial, a gente começa a perceber como pequenos milagres acontecem todos os dias, permitindo que a gente execute os nossos desejos, né, dos pequenos milagres que nos acontecem todos os dias. Ou seja, na medida em que a gente vai se tornando mais consciente, a nossa capacidade empática aumenta. Então, na medida que a gente começa a desenvolver a nós mesmos, a nossa consciência, a gente vai ficando mais empático com a dor do outro. A gente começa a entender mais profundamente por que o outro sofre, onde é que a coisa pega no outro. E eu acho que esse é que é o grande elo de motivação, que faz a gente sair da teoria e ir para a prática. Então, assim, se você não sabe por onde começar agora, comece por você mesmo. Até porque uma pessoa, para ajudar alguém, ela precisa estar inteira. E um jeito de você se inteirar de si mesmo é que se conhecendo. Então comece a investigar sobre quem é você, o que você gosta, o que você faz, o que te chateia, o que te irrita, o que te dá prazer. Comece a olhar para dentro de você e quem sabe daqui a um tempo você tenha condições de ter empatia pelo outro e obviamente fazer algo pelo outro, sem hipocrisia, fazendo sinceramente, com desejo de ajudar, de colaborar, certo? Com a terapia em dia, ou seja, sabendo, ganhando autonomia sobre quem você é efetivamente e o que você pode fazer para ajudar o mundo. Tá certo? Então ficamos por aqui com essas reflexões densas de hoje, mas enfim, que vocês tenham uma boa semana, que começa hoje, domingo, primeiro dia da semana, e que tenhamos uma semana muito boa, cheia de boas realizações, coisas legais, tá bom? É o que eu desejo para todos vocês aí. Obrigado pela presença, a gente se vê em breve aí em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Obrigado, gente, até lá.